Revelado. Como a babá adormecida transformou a vida de um milionário e seu filho em 30 dias. João caminhava pela vizinhança, as pernas pesadas como se carregassem o mundo. Os passos arrastados e a mente confusa ecoavam através das ruas mal iluminadas do subúrbio. Era mais uma noite de angústia, tentando encontrar uma solução para a bagunça de contas que se acumulavam, além da eterna preocupação com o futuro do pequeno Miguel. Como ex-operário de uma fábrica, o irmão de luta visivelmente cansado, mas com um amor incondicional pelo filho de apenas 6 anos. Miguel era a razão para ele acordar todos os dias, à luz em meio à escuridão do luto. Mas, a pressão era sufocante. O sorriso do menino, cheio de sonhos e perguntas, fazia seu coração apertar. Como vou dar a ele um futuro melhor? Pensava. Naquela noite, ao ouvir um grupo de mães conversando animadamente, uma chamada de esperança surgiu: Dona Maria. Uma babá que tinha o dom de transformar vidas, trazendo alegria e aprendizado a cada lar por onde passava. João sentiu uma espécie de energia invadir seu corpo enquanto ouvia os relatos. Talvez seja a ajuda que eu preciso, refletiu, decidido. Dona Maria entrou em sua casa com um sorriso que parecia aquecer todo o ambiente. Seus gestos eram serenos e acolhedores, como se carregasse a sabedoria do mundo em seu olhar. Assim que começou a interagir com Miguel, a transformação foi quase mágica. Risadas ecoaram pela casa, as paredes ganharam vida, e as dificuldades pareciam ficar em segundo plano. Em menos de um mês, Dona Maria não só ensinou Miguel a ler e escrever, mas fez o menino acreditar em seus sonhos e no futuro. Os olhos do garoto brilhavam ao contar histórias, e João sentia seu peito se encher de esperança. Era a primeira vez em anos que ele, o pai atormentado, sorria sem esforço. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Do outro lado da cidade, Carlos, um homem rico, sentia-se vazio. Sua mansão cheia de luxo não preenchia os vazios que sentia na relação com seu filho, Lucas. O garoto estava se isolando, as horas passadas em frente ao computador tornaram-se companhia. Carlos ouvia outros pais comentando sobre Dona Maria e, desesperado, decidiu contratá-la. Quando ela chegou, a diferença era palpável. Dona Maria percebeu a falta de conexão entre pai e filho no instante. Com seu jeito caloroso, fez Lucas abrir seu coração. Gradualmente, as paredes construídas por Carlos para proteger o filho desmoronaram, e ele começou a entender que nem tudo podia ser comprado. Os efeitos da presença de Dona Maria ressoavam nas duas casas. João se conectava com sua vulnerabilidade, começando a sonhar novamente. Carlos, por sua vez, percebeu as falhas em sua criação e esforçou-se para se conectar com Lucas. Um encontro na escola de Miguel selaria o destino desses dois homens tão diferentes. Quando os olhares se cruzaram, um silêncio carregado pairou no ar, e a pergunta ecoou em seus corações: seria possível que, apesar de suas origens e realidades distintas, encontrassem uma maneira de resgatar os verdadeiros valores familiares e, quem sabe, transformar suas vidas para sempre? A esperança estava no ar, mas a jornada mal tinha começado. As semanas passaram como um borrão, e tanto João quanto Carlos estavam em busca do mesmo caminho, mas trilhar caminhos distintos. Enquanto João e Miguel floresciam juntos na simplicidade da vida, as transformações de Carlos e Lucas ocorriam na complexidade de um mundo repleto de expectativas e coberturas. Certa tarde, Dona Maria organizou uma visita ao parque para que os dois lados da história se encontrassem. A ideia era simples: promover brincadeiras e interação entre os filhos, enquanto os pais se conheciam melhor. João estava nervoso, mas também empolgado. A possibilidade de se conectar com Carlos lhe parecia um sonho distante, quase inalcançável. Ele olhou para Miguel, que corria em círculos, rindo alto e alegre,
E o coração de João se aquecia com orgulho. Se eu puder apenas garantir que ele tenha oportunidades, tudo valerá a pena, pensou. Carlos chegou ao parque com Lucas a tiracolo. O menino estava mais animado do que nos dias anteriores, observando tudo com curiosidade. O contato com outros garotos durante as aulas tinha feito maravilhas por sua autoestima. No olhar de Carlos, no entanto, havia um peso que não se desfazia. Ele se perguntou se realmente conseguiria ser o pai que Lucas merecia. Não tinha certeza, mas sabia que ali, naquele lugar, poderiam dar um passo adiante. Quando os dois pais se viram, um silêncio desconfortável ocupou o espaço entre eles. João deu um passo em frente, estendendo a mão. Oi, eu sou o João. Este é o Miguel, ele apresentou, com um meio sorriso e um nervosismo que traía a confiança que queria mostrar. Carlos, um pouco hesitante, apertou a mão de João. Prazer, eu sou o Carlos. Lucas é meu filho. Os garotos estavam tão entretidos brincando que logo se esqueceram dos pais. Miguel puxou Lucas para o escorregador, provocando risadas e gritos alegres. Ao observar os filhos, algo começou a quebrar nas armaduras emocionais dos homens. Dona Maria realmente ajudou meu filho, disse Carlos, a voz carregada de sinceridade. Eu não percebia como precisava aprender a ouvi-lo. João assentiu, seu coração se aquecendo. Ela fez isso por mim também. É como se um peso tivesse sido retirado das minhas costas. Nunca percebi o quanto precisava dela até que ela chegou, respondeu João. Conforme a conversa fluía, ambos se viam refletidos na luta de cada um. As experiências que os moldaram eram diferentes, mas a essência, o desejo de serem bons pais, era comum. Entre risadas e histórias, a tensão começou a se dissipar, dando lugar a uma conexão real. Miguel e Lucas, já um pouco cansados da correria, voltaram para os pais e pediram picolé. Carlos, no impulso de conexão, se ofereceu para comprar as guloseimas. João olhou surpreso, mas sorriu. Eles caminharam juntos até a barraca, e enquanto seguiam, uma sensação de esperança se instaurou no ar. Mas, enquanto sorriam e trocavam um olhar ajustado, uma mensagem chegou ao celular de Carlos. Ele conferiu. Seus olhos se mostraram ansiosos e seu semblante mudou numa fração de segundo. Desculpe, preciso atender isso. É urgente, ele disse, hesitante. João ficou em silêncio, o coração batendo rápido. Ele percebeu que a vida de Carlos era muito mais complexa do que ele imaginava. O que aquilo significava para a nova amizade que começava a se formar? Os garotos estavam correndo, mas João sentiu que este poderia ser um divisor de águas, tanto para Carlos quanto para ele. O que poderia surgir desse pequeno grande encontro? Carlos se afastou, olhando para a tela do celular com a fisionomia transformada, como se uma sombra tivesse caído sobre seu rosto. João sentiu um aperto no peito. Ele sempre imaginou Carlos como aquele pai dedicado que estava sempre presente, mas agora via que havia um lado dele que não conhecia. Um lado que talvez estivesse escondendo mais do que preocupações cotidianas. Enquanto isso, Miguel e Lucas continuavam a brincar, completamente alheios ao que estava acontecendo. Joaquim observou os meninos, suas risadas ecoando pelo parque, e um pensamento inquietante surgiu em sua mente. Será que Carlos suportaria a carga do que estava acontecendo? Mais do que isso, o que aquele momento significava para ele? Carlos se afastou um pouco, apenas o suficiente para não ser ouvido. Levou a mão ao rosto em um gesto que parecia refletir um misto de frustração e desespero. Curioso e preocupado, João decidiu dar alguns passos em sua direção. Está tudo bem, Carlos? Perguntou João, a voz cheia de cuidado. Carlos virou-se rapidamente, tentando recompor-se. É uma situação complicada. A empresa, precisando de mim, ele hesitou. Havia um conflito visível em seu olhar. Vamos ver. Espero que não demore. João não sabia que palavras escolher. O que dizer a um pai que enfrentava uma crise profissional? Uma ideia passou pela sua mente. Você está aqui, isso é o que importa. Eu sei que às vezes as coisas podem parecer sufocantes. Mas Lucas está se divertindo e precisa de você bem agora.
Carlos sorriu com um misto de gratidão e tristeza. Obrigado, mas eu preciso resolver isso. Nesse instante, Miguel e Lucas se aproximaram. Miguel, sempre sensível, notou que a conversa não era boa. Pai, podemos ir na roda gigante? Perguntou ele, puxando João pela mão, quebrando o clima tenso que pairava. Claro, filhão. Respondeu João, fazendo um esforço para acalmar a sua mente inquieta. Carlos se virou para Lucas, que olhava para ele com expectativa. Os olhos do menino brilhavam com a simples ideia de subir na roda gigante, algo tão pequeno, mas que significava tanto. A necessidade de se divertir às vezes é tudo o que precisávamos, mesmo em meio ao caos. Carlos forçou um sorriso e assentiu, mas João percebeu que ele ainda estava distante. Os quatro se dirigiram para a roda gigante, onde as cores brilhantes e a música contagiante criavam um ambiente de alegria. Miguel e Lucas estavam eufóricos, mas o coração de Carlos seguia pesado. Enquanto subiam, a altura da roda gigante parecia arrastar os problemas para longe, mas ao mesmo tempo, seus pensamentos sempre voltavam. Ele precisava ser forte, proteger seu filho, mas também sabia que algo tinha que mudar na sua vida profissional. Assim que alcançaram o topo da roda gigante, João teve um breve vislumbre da cidade lá embaixo. Tudo parecia tão pequeno, tão distante. Ele se virou para Carlos, que também olhava. Sabia que muitos problemas ganham outra dimensão quando olhamos de cima? Comentou, tentando minimizar a situação. Carlos respirou fundo, o vento bagunçando o cabelo, um pequeno sorriso involuntário começando a aparecer em seus lábios. É verdade, talvez eu precise de uma nova perspectiva. A roda gigante desceu, e ao encontrar o chão novamente, João sentiu que algo poderia mudar, mas algo ainda pairava no ar. Carlos ainda precisava resolver seu próprio dilema. No entanto, enquanto todos desciam e se preparavam para um lanche no parque, uma sombra se aproximava. Uma figura conhecida, de um passado que Carlos esperava ter deixado para trás, surgiu entre a multidão. O coração dele disparou ao reconhecer a pessoa. O que ela queria? Que novo conflito estaria à espreita? Carlos parou, congelado por um instante que parecia uma eternidade. A figura estava mais próxima agora. Era Letícia, sua ex-colega de trabalho, alguém que ele tentava esquecer desde que decidiu deixar a empresa. O encontro inesperado atirou seu coração contra as costelas, como se tivesse entrado em uma montanha-russa sem aviso prévio. Com um sorriso nervoso, ela se aproximou. O jeito dela ainda tinha aquele toque de confiança que ele lembrava bem, mas havia algo em seu olhar, como um misto de tristeza e urgência. A alegria do parque parecia se dissipar ao redor dele, como se aquela cor vibrante se tornasse opaca. Carlos! Ela chamou, a voz quase um sussurro, mas suficiente para fazer João e os meninos se voltarem. Você pode me dar um minuto? Os olhos de Carlos se encontraram com os de João. Ele sabia que precisava se afastar, mas ao mesmo tempo, as palavras de Letícia o prenderam num lugar que ele pensava já ter deixado para trás. O que ela tinha a dizer? O que poderia ser tão importante a ponto de quebrar seu momento com os filhos? Vamos, começou Carlos, mas foi interrompido. É sobre a empresa, disse Letícia, ansiosa. Você precisa saber de algumas coisas. Situações mudaram e o que eu vou falar pode impactar sua decisão. Os meninos, ansiosos por atenção, não entenderam a gravidade. Miguel puxou a mão de Carlos. Pai, você vem comer pipoca? Carlos se agachou, tentando sorrir. Espere um pouquinho, Miguel. Ele se virou novamente para Letícia. O que você quer dizer? Letícia respirou fundo, como se cada palavra fosse um peso. A verdade é que a empresa está passando por dificuldades maiores do que pensávamos. E foi uma decisão sua que gerou uma crise mais profunda. Os sentimentos de Carlos se tornaram um turbilhão. Como era possível? Ele se sentiu vulnerável, como se estivesse exposto em plena luz do dia diante de uma multidão. Eu não posso, isso não pode ser verdade. Eu desejei que não fosse, mas afirmou Letícia, seus olhos baixos mais firmes. Você ainda é fundamental, Carlos.
Precisamos de você. Mas há um problema maior com gestão. A cada palavra que ela dizia, uma nova carga de ansiedade crescia dentro dele. Carlos olhou para João, que estava atento, observando a conversa sem intervir. Havia uma conexão ali, um entendimento silencioso de que a situação estava prestes a complicar-se ainda mais. Eu preciso pensar, Letícia. Não posso simplesmente voltar sem considerar tudo, ele respondeu, sem saber ao certo o que estava dizendo. Havia muitas emoções em jogo, raiva, confusão, medo. Como ele poderia voltar a esse mundo? Os meninos começaram a se inquietar, e Miguel, sutilmente, puxava o braço de Carlos, tentando atraí-lo de volta ao momento leve que eles estavam vivenciando antes. No fundo, Carlos sabia que era um dilema, atender à chamada de responsabilidade ou continuar a ser o pai que os filhos precisavam. Carlos, por favor, só pense no que eu disse. Temos menos tempo do que você imagina. Letícia implorou. Ele deu um passo atrás, sentindo o emaranhado de emoções se intensificar. Ao olhar para Lucas e Miguel, ele percebeu o que realmente estava em jogo. Ser pai ou se perder em um mundo de uma pressão que parecia esmagadora. Preciso de um tempo, respondeu, a voz trêmula. Ele se virou e se afastou, sentindo os olhos de João em suas costas. Que coisa difícil! A roda gigante da sua vida estava girando, e a primeira descida parecia ser a mais intensa. Enquanto caminhava em direção a João e os meninos, algo na mente de Carlos começou a clarear. Será que ainda havia uma chance de equilibrar esses dois mundos? Na sua mente, uma pergunta se formou, como um eco persistente, intensificando a confusão que o cercava. Poderia ele realmente deixar tudo isso para trás ou teria que escolher entre o homem que era e o pai que queria ser? A pressão subia novamente, e, em meio à multidão, ele viu outra face familiar. O que mais estava escondido nas sombras do seu passado? Carlos tentou se concentrar nos meninos, mas a conversa com Letícia ainda ecoava em sua mente. Cada passo mais próximo de João e dos pequenos se sentia como uma batalha interna. Ele sabia que deveria ser o pai presente, mas as preocupações profissionais o consumiam. Vamos buscar a pipoca, então? Sugeriu Carlos com um sorriso forçado, tentando afastar a nuvem pesada que pairava sobre ele. Mas, por mais que quisesse, suas palavras eram cascas vazias. Miguel e Lucas trocaram sorrisos, mas João observava com um olhar sério. Era como se ele pudesse ver através do papel machê que Carlos tentava usar para esconder sua dor. O que aconteceria se seus filhos soubessem que ele estava em conflito? Que a incerteza o consumia como um incêndio fora de controle. Quando chegaram à barraca de pipoca, a alegria das crianças ao ver a pipoca encheu o ar. O cheiro amanteigado misturado com a brisa leve parecia tão distante do que estava rolando em sua mente. Eles corriam e riam, completamente alheios à tempestade emocional que se desenrolava ao redor do pai. Mas enquanto ele se perdia na diversão dos meninos, uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Carlos! Espera! Era Lara, uma amiga de longa data, que se aproximou com um olhar preocupado. Você parece perdido. A preocupação no rosto de Lara fez a mágoa e o estresse se aglomerarem em seu peito. Ele parou, não sabendo se sentia aliviado ou mais pressionado pela presença dela. É só o parque, ele respondeu, tentando minimizar a gravidade do momento. Ela não se deixou enganar e segurou seu braço com delicadeza. Você sabe que pode contar comigo, né? A dificuldade em manter a máscara de normalidade se esgotava. Observar os meninos se divertindo o acalmava, mas cada sorriso deles também trazia à tona a culpa por estar ausente. Lara, percebendo a tormenta interna, insistiu. O que aconteceu? É sobre a empresa? Perguntou, com um tom que transbordava empatia. Carlos hesitou, mas a sinceridade no olhar dela o incentivou. Ele começou a falar sobre Letícia e a crise que ele nunca imaginou que estaria ligada a ele, e enquanto desabafava, um grupo de jovens se aproximou, rindo e tirando selfies no meio da agitação. O contraste entre a leveza deles e seu próprio turbilhão ficou insuportável. Você precisa decidir o que é mais importante, Lara disse, interrompendo seu fluxo de pensamentos.
Uma responsabilidade que você não quer mais ou a chance de reescrever sua história. Suas palavras foram como um tapa na cara. O que ele realmente queria? Estava disposto a abrir mão de seu passado para um futuro que o aterrorizava? E sua família, o que eles achariam se ele fizesse essa escolha? Como seu coração poderia ficar leve em meio a tantas preocupações? Não sei se tenho escolha, Lara. O que se espera de um homem de negócios? Carlos retrucou, a frustração dançando em prosa emocional. As pessoas mudam. E as circunstâncias podem mudar ainda mais. Você tem que encontrar uma maneira de equilibrar, Carlos. Nesse momento, Letícia reapareceu, trazendo a tempestade de volta. Como uma sombra em um dia de verão, sua presença implacável fez o coração de Carlos acelerar novamente. Carlos, precisamos falar de novo, agora. A urgência em sua voz fez os meninos pararem. Miguel olhou para o pai com curiosidade, e João agarrou a mão dele com mais força, talvez já percebendo que as coisas não estavam certas. Carlos olhou para os filhos e depois para Letícia. O futuro que ele estava tentando construir se tornava um campo de batalha. O que ele queria ser e o que a vida dele exigia pareciam irreconciliáveis a cada dia. É nesse momento de expectativa que uma voz cortou a multidão. A última pessoa que ele esperava ver. O que estaria ela fazendo ali? E como isso mudaria tudo? E a pergunta permanece, seria a chegada dela a chave para a reviravolta que Carlos tanto precisava? Carlos se virou ao ouvir a voz, seu coração disparando. Era Clara, sua antiga professora de sociologia. Ela sempre teve esse jeito especial de iluminar um ambiente sombrio, e naquele momento, sua presença era como um raio de luz em meio à tempestade. Lembrava-se de como ela costumava desafiá-lo a pensar fora da caixa, a questionar as normas. Mas agora, seu olhar estava fixo em Letícia, que parecia incomodar-se com a insistência de Clara em se aproximar. O que você está fazendo aqui? Carlos perguntou, meio atordoado, tentando entender a situação. Eu vim trazer meus sobrinhos. Eles adoram este parque, Clara respondeu, com um sorriso caloroso que fazia seus olhos brilharem. Letícia cruzou os braços, observando a cena com uma expressão que misturava ceticismo e ciúmes. Não havia como negar que a tensão no ar aumentava a cada segundo. Precisamos conversar, Carlos. Letícia insistiu, sua voz carregada de um tom que deixava claro que não havia como escapar. Carlos olhou para os filhos. Miguel havia se distraído com um grupo de amigos, enquanto João continuava a fazer perguntas sobre a pipoca. O tempo parecia escasso, e seu instinto paternal lutava contra as questões urgentes que Letícia e o reencontro com Clara traziam à tona. Olha, primeiro vamos pegar a pipoca, Carlos disse, tentando ganhar tempo. Depois, posso ver o que você quer. A expressão de Letícia endureceu. Agora não é o momento de fugir, Carlos. Sua vida não pode ser dividida em pedaços, não para sempre. Clara, percebendo a tensão crescente, pulou na ação. Letícia, talvez você devesse dar um tempo. O Carlos era um aluno fantástico e o conhecimento dele pode ser útil também para sua situação, não acha? Letícia parecia prestes a protestar, mas a conversa de Clara despertou algo em Carlos. Ele sempre admirou a coragem dela, a determinação em lutar pelo que acreditava. Era essa coragem que ele sentia faltar em sua própria vida. Letícia, Clara tem um ponto. Eu não posso ficar fugindo dos meus problemas. Vamos resolver isso de uma vez por todas, Carlos finalmente disse, firmando a postura e olhando nos olhos de Letícia. A sinceridade em sua voz deixava claro que estava pronto para enfrentar o que viesse. Os meninos, percebendo o clima tenso, se aproximaram. João segurou a mão de Carlos, seu olhar transmitindo dúvidas e insegurança. Miguel, mais habituado a quebrar o clima, tentou desviar a atenção com uma piada, mas não teve muito sucesso. O que está acontecendo, pai? Ele perguntou, sua voz carregada de curiosidade. Carlos respirou fundo. Ele nunca quis que os filhos fossem pegos no meio de sua confusão. Mas aquele momento era crucial. Precisamos discutir algumas coisas sobre a nossa família, respondeu, mantendo o tom calmo, mas decidido. O olhar de João se suavizou,
refletindo compreensão, enquanto Miguel ainda parecia confuso. Vamos nos sentar e conversar, então? Sugeriu Clara, sabia que era chegada a hora de abrir o jogo. Enquanto caminhavam em direção a uma mesinha próxima, Carlos sentia a pressão aumentar. A vida que ele tentou manter em equilíbrio estava prestes a desmoronar. Será que ele conseguiria se manter firme enquanto revelava seus verdadeiros sentimentos para Letícia e seus filhos? Será que seria tempo de encarar os desafios de cabeça erguida? Carlos não tinha certeza do que se desenrolaria a partir daquele momento, mas uma coisa ele sabia: o caminho à frente exigiria coragem. Enquanto a tensão pairava no ar, a pergunta na mente de Carlos pulsava fortemente: será que essa seria a última chance de resgatar a vida que ele ainda desejava? Sentaram-se ao redor da mesinha, alguns bancos de madeira já desgastados entregavam um leve rangido a cada movimento. O cheiro exato de pipoca lamentava-se no ar, mas a fome de Carlos era de respostas, não de lanche. Ele sentia a pressão do olhar de Letícia, que agora se tornará um peso insuportável em suas costas. Eu só quero entender. O que está acontecendo? Letícia começou, sua voz trêmula denunciava um misto de insegurança e bravura. Os filhos a observavam, sentindo a gravidade da conversa. Carlos precisava escolher suas palavras com cuidado. Ele sabia que qualquer deslize poderia resultar em dor, e essa não era uma dor que queria infligir aos filhos. Eu estou tentando reorganizar minha vida, começou, quase hesitante. Sabe, é como se tudo estivesse um dia em ordem e no próximo completamente fora do lugar. Ele olhou para os meninos, que escutavam em um silêncio tenso. E eu quero que vocês entendam que isso não é só sobre mim. João e Miguel intercambiaram olhares, o mais novo confuso, o mais velho com uma expressão de preocupação crescente. Letícia, com a voz quase embargada, interrompeu. O que você quer dizer com fora do lugar? Existe alguém mais nessa história? O tom de Letícia era melodioso como um sininho, mas carregava a força de um trovão. A pergunta pairou no ar e, por um momento, Carlos contemplou a verdade nas palavras. Não, não é isso, ele se apressou a responder, mas a tensão era palpável. Clara é. Ela é uma amiga, uma professora. Alguém que faz eu perceber que preciso de mais do que esse desencontro que estamos vivendo. Letícia cruzou os braços, mas Carlos percebeu que alguma coisa em sua expressão mudou. Havia uma fração de compreensão ali, uma luz tênue que começava a brilhar na escuridão. Você sempre foi tão focado na sua carreira, Carlos. O que te fez pensar que, de repente, tudo isso não é o bastante? Questionou Letícia, a frustração se sobrepondo à dor. Ele sentiu a voz tremer, os filhos olhavam fixamente, um misto de expectativa e medo. Eu me perdi. Eu me perdi entre trabalho, obrigações, e em algum momento, me esqueci do que realmente reflete a felicidade. Eu não quero que vocês também se percam. As palavras saíram como um desabafo, quase desesperadas. E o que você quer? Letícia parecia mais calma agora, ela não queria mais acusar, só entender. Eu quero recomeçar. Podemos ser uma família de novo, mas para isso, precisamos de honestidade. Não podemos viver cada um em um canto diferente da nossa vida. Carlos falou com mais firmeza, como se finalmente um peso estivesse sendo retirado de seus ombros. Clara observava de longe, com um sorriso encorajador, mas também uma expressão preocupada. Ela sabia que os próximos minutos seriam decisivos. E enquanto todos respiravam profundamente, a conversa se direcionava para um lugar que podia ser redentor ou devastador. Quando Carlos encara Letícia novamente, ele vê que os olhos dela estão brilhando, mas não de raiva ou tristeza. É como se, finalmente, ele estivesse tocando em um ponto sensível que poderia criar um caminho de volta. Uma oportunidade. Então, vamos conversar honestamente. O que você sente? Letícia se inclinou um pouco para frente, demonstrando a seriedade da pergunta. Nesse momento, Carlos percebeu que ele não só estava revelando seus sentimentos, mas que era também um instante em que teria que confrontar os próprios demônios internos. E naquele silêncio suspenso antes de qualquer resposta, algo dentro dele começou a se agitar com a ideia de que a verdade poderia ser mais dolorosa do que imaginava, mas também mais libertadora.
Estava prestes a se abrir como nunca antes, mas a pressão aumentava e a dúvida se instalava novamente em sua mente. Será que estava pronto para o que viria em seguida? Carlos respirou profundamente, sentindo o ar pesado e carregado de expectativas. O olhar de Letícia o penetrava, buscando mais do que palavras. Ela queria a verdade nua e crua. Honestamente, começou, a voz ainda trêmula, mas agora mais firme. Eu não sei se consigo viver este outro caminho sozinha. Letícia franziu a testa, as sobrancelhas se unindo em um composto doloroso de preocupação e confusão. O que você quer dizer com isso? A pergunta escapou de seus lábios, e a vulnerabilidade mostrava-se à flor da pele. Ele olhou para os filhos, esperando que, em algum lugar daquela contemplação familiar, encontrasse a coragem necessária. A sala estava silenciosa, ao fundo o cheiro da pipoca cozinhando que antes parecia reconfortante agora se tornava opressivo. Eu quero. Carlos cintilou em um suspiro, os dedos se entrelaçando nervosamente. Quero retomar o que nos uniu um dia, mas não sei se você ainda está disposta a isso. As crianças, percebendo a ansiedade na atmosfera, olhavam fixamente para os pais, como se fossem observadores de um filme dramático. Carlos sentiu o peso de cada olhar, e a responsabilidade de ser o pilar da família o atingiu como um raio. Eu também sinto falta de nós, Carlos. O que Letícia disse soou quase imperceptível. Um brilho de esperança começava a iluminar seu rosto, mas ainda havia uma sombra de dúvida nos seus olhos. Mas como você pensa em fazer isso? O questionamento dela chegou como um desafio cortante. Como podemos simplesmente voltar ao que éramos? Agora era a vez de Carlos hesitar. Ele olhou pela janela, observando a luz do sol começar a se pôr, tingindo o céu de nuances avermelhadas. Não sei, talvez com pequenas mudanças. Ele falou, mais para si mesmo do que para Letícia. Conversas, momentos juntos, necessidades que foram deixadas de lado. E a Clara? Ela indagou de repente, a firmeza em sua voz mostrando que não estava disposta a abrir mão da situação como um todo. Ela faz parte desse recomeço? A oração dela o atingiu em cheio, remexendo em algo que ele tentava evitar desde o início. As palavras de Letícia eram um convite a adentrar um terreno inquieto e tumultuado. Clara. Carlos hesitou, buscando a maneira mais delicada de se expressar. Ela me fez enxergar que eu poderia ser feliz. E que precisamos resgatar nosso eu. João, sempre atento, interrompeu com curiosidade. Papai, você gosta dela? O coração de Carlos estremeceu. O filho tinha um jeito direto de tocar nas questões mais espinhosas, como se não houvesse necessidade de sutilezas. Ele olhou para Letícia, que observava a cena com um olhar entre a preocupação e a expectativa. Ela é. Carlos buscou as palavras. É alguém que me ajudou, mas o que sinto por vocês é completamente diferente. O silêncio se instalou, como um espinho preso na garganta. Letícia se recostou na cadeira, a expressão dilacerada. Então você quer que continuemos juntos, mas também quer essa relação? Perguntou ela, a decepção transparecendo em cada sílaba. Carlos não conseguia negar, mas também sentia que não era assim que queria que as coisas fossem. Ele só queria a chance de se redimir. O que quero mais que tudo é que você seja feliz. O tom dele começou a embargá-lo. Era um desejo genuíno, mas parecia distante. E eu só oro para que possamos encontrar um caminho que não nos separe. Um lamento se formou na garganta de Letícia. O amor dela por Carlos era autêntico e puro, mas desvendar a verdade a machucava. E se não conseguirmos? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Precisamos tentar. Não podemos deixar essa sombra nos consumir. Clara, que observava a conversa silenciosamente, percebeu a tensão e decidiu intervir. Olhem, talvez devêssemos dar espaço só para vocês dois. O que acham de um fim de semana só para conversar, sem distrações? Sugeriu. A ideia fez com que Carlos e Letícia refletissem, mas também deixou um espaço de incerteza. Eles precisavam se reconectar, mas poderiam fazer isso sem aprofundar as feridas? Enquanto pensavam, a luz do sol se escondeu, deixando a sala envolta em sombras,
refletindo o estado dos corações reunidos. O que vinha a seguir? Um novo risco ou a chance de recuperação? A única certeza era que a próxima conversa seria decisiva. Carlos sentiu a pressão das palavras não ditas se acumulando ao redor deles. O silêncio que se seguiu à sugestão de Clara parecia quase ensurdecedor, e ele sabia que aquele fim de semana poderia ser uma virada ou um desfecho amargo. A ideia de estar a sós com Letícia trazia um misto de esperança e apreensão. E se a gente não conseguir, papai? A voz de João trouxe novamente à tona a fragilidade da situação. Carlos virou-se para ele, sentindo uma onda de emoção atravessar seu peito. Eu. Carlos hesitou, buscando não desanimar o filho. Às vezes, as coisas precisam ficar difíceis para que possamos encontrar um jeito de seguir em frente. Letícia observava cada movimento de Carlos, cada palavra que ele escolhia. Sua mente girava em turbilhão. O amor que ainda sentia por ele era forte, mas a dor de se sentir traída não se apagaria facilmente. Ela também queria tentar, mas como poderiam se alinhar novamente sem um plano concreto? O que vamos fazer? Perguntou Letícia, já sem ânimo para questionar o futuro, mas ainda restando um fio de esperança em sua voz. Carlos respirou fundo, encarando-a como se tentasse decifrar o que se escondia por trás de seus olhos. Podemos começar com as pequenas coisas. Ele fez uma pausa, as memórias quentes dos momentos bons surgindo à sua mente. Podemos sair para jantar, apenas nós dois. Conversar sobre o que realmente precisamos um do outro. Letícia balançou a cabeça, pensando no quão longe estavam desse convívio. Um jantar? Para falarmos do quê? Da Clara? Parte dela se revoltou ao imaginar o que estava por vir. Ele percebeu a hesitação dela, mas pressionou. Não é só sobre Clara. É sobre nós. Sobre como reconstruir tudo isso. O que nos levou a nos amar e o que nos afastou. O olhar dela suavizou um pouco, e Carlos se sentiu encorajado. O desejo de recuperar o que tinham ainda ardia dentro dele. Eu sinto que, ao mesmo tempo em que o que aconteceu com Clara me abriu os olhos para mudanças, pode ser justamente o que você precisa também. O que nós precisamos. E se você descobrir que a relação com ela é mais forte do que pensou? Letícia retrucou, a insegurança ressurgindo. Eu só quero que você saiba que, se a relação for isso, e se realmente me apaixonar por ela, o que ainda sinto por você não vai desaparecer. As palavras de Carlos eram um pedido, um apelo para que ela entendesse a complexidade de suas emoções. A tensão na sala parecia palpável, e ele a observou contorcer as mãos, um sinal claro de que a conversa estava se aprofundando em terreno perigoso. Então é isso, Carlos. Letícia questionou, quase em um sussurro. Você está pedindo para eu ficar aqui e viver entre essas duas realidades? Eu não quero que vivamos na dúvida, Letícia. A resposta dele veio dura, mas genuína. Isso não é justo com você, nem comigo. Ela piscou algumas vezes, tentando absorver tudo. Então se levantou, caminhou até a janela e olhou para fora, onde a escuridão da noite começava a envolver as ruas. Talvez não tenhamos escolha. Será que estamos prontos para essa conversa? O tom dela ficou mais suave, e era como se um vislumbre de aceitação passasse por seus olhos. Carlos se levantou também, caminhando até Letícia, e ficou ao seu lado, observando o mundo lá fora. O vácuo de suas vidas agitadas preenchia o espaço, como se a cidade estivesse vivendo outras histórias enquanto eles paralisavam em suas. Temos que tentar. O pior que pode acontecer é continuarmos parados, com uma sombra entre nós. Para onde você pretende nos levar, Carlos? A pergunta chegou, não como um desafio, mas como um pedido de clareza. Para onde a vida ainda nos permitir. Ele sorriu, um sorriso que doía mas também trazia um sopro de esperança. Espero que possamos descobri-lo juntos, sem medos. A conversa que se seguiria seria um verdadeiro divisor de águas. No fundo, ambos sabiam que o que estava em jogo era mais do que seu relacionamento, era a chance de redescobrirem quem eram como pessoas e como família. E enquanto a lua se ergueu no céu,
Iluminando a sala e lançando uma claridade suave sobre as vidas que estavam em risco, Carlos segurou a mão de Letícia suavemente. E se não conseguirmos? O eco da pergunta anterior ressoava, mas ele a lançou como desafio a se superar. Ela olhou nos olhos dele, dessa vez, respondeu, então, ao menos teremos tentado. Mas a verdade era que, ao olhar pela janela, Carlos ainda se perguntava o que mais o aguardava no caminho. Será que a resposta que buscavam seria revelada ao amanhecer? Enquanto a noite avançava, a tensão no ar se transformava em uma expectativa palpável. Carlos e Letícia estavam à beira de uma conversa que poderia redefinir suas vidas, e a presença das crianças apenas ressaltava a urgência do momento. Precisamos fazer isso por eles, Carlos insistiu, um fio de determinação nas palavras enquanto gesticulava em direção aos meninos brincando do lado de fora. Eles merecem ver seus pais felizes, juntos ou separados. Letícia se virou para Carlos, seus olhos pesados, mas resolutos. E se essa felicidade significar deixá-los longe de nós? E se nossa decisão afetar o futuro deles de maneiras que não conseguimos prever? Carlos sentiu o coração apertar. Em sua mente, ele sabia que a questão da felicidade não era simples, mas a ideia de viver em um estado de ambiguidade o aterrorizava. Ele queria ganhar a coragem de enfrentar seus medos e seguir adiante, mas a dor do desconhecido ainda o paralisava. O que estamos fazendo agora parece um ciclo vicioso. Não podemos deixar que o medo nos impeça de buscar o que conhecemos como felicidade. Com um tom de urgência, ele se esforçou para colocar em palavras o que ambos já sentiam. Um silêncio tomou conta do ambiente, e os sons da cidade pareciam desaparecer enquanto cada um processava suas emoções. Letícia caminhou até a mesa, cruzou os braços e olhou fixamente para o chão, como se esperasse que a resposta surgisse dali. Carlos, por sua vez, a observava, percebendo mais vulnerabilidades em suas expressões do que havia imaginado. Eu só quero que você saiba que sempre vou querer o melhor para você. Carlos começou, a voz mais suave. Mas não posso ignorar o que sinto. A presença de Clara me fez perceber que as coisas podem ser diferentes. E isso inclui a forma como você e eu nos vemos. Letícia respirou fundo, os olhos marejados de lágrimas que ela se esforçava para conter. Então, o que você está tentando me dizer? Que posso esperar que você esteja aqui, mas também em outro lugar. O que estou tentando dizer, Carlos repetiu, mais decidido é que devemos encontrar um caminho que nos permita ser verdadeiros, mesmo que isso signifique coragem para mudar e adaptar o que temos um com o outro. Um brilho de compreensão surgiu nos olhos dela, uma centelha de esperança em meio à tempestade de emoções que enfrentavam. E se nada disso funcionar? Precisamos tentar. Carlos deu um passo à frente, pronto para ser vulnerável. Precisamos descobrir se ainda há um nós que vale a pena lutar. Ela olhou profundamente em seus olhos e viu ali refletem o que poderia ser uma transformação. Muito mais do que aquela conversa, havia uma oportunidade de perdão, de resgatar a conexão que um dia tiveram. E se você se deparar com a realidade de que não podemos voltar? Então vamos aprender a seguir em frente juntos, por mais difícil que seja. Ele segurou suas mãos, sentindo a tensão se dissipar entre suas palmas. Não importa o que aconteça, estarei aqui, mesmo que precisemos de um tempo separadamente. Letícia assentiu lentamente, a dor parecendo deslocar-se um pouco. Ela percebeu que havia um novo entendimento começando a brotar entre eles, mesmo que a estrada adiante não fosse clara. Assim, qual será o nosso próximo passo? Ela sugou a coragem necessária para fazer a pergunta que pesava em seus corações. Um jantar. Um verdadeiro jantar para reconectar. Apenas nós, sem distrações, Carlos sugeriu, seus olhos brilhando com um misto de nostalgia e esperança. E se eu não conseguir lidar com o que você sente por Clara? Perguntou Letícia, a vulnerabilidade em sua voz. Então será o momento de falarmos sobre os limites que devemos estabelecer. Um passo de cada vez, Letícia. Um dia de cada vez. Ela repetiu, quase como um mantra, sentindo que a jornada apenas começava. Ao som da risada distante dos meninos, a luz da esperança começou a entrar em seus corações, como as estrelas que despontavam no céu noturno.
Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas a coragem que encontraram juntos era um sinal de que haveria mudança. Mais tarde, enquanto as crianças se preparavam para a cama, Carlos e Letícia aproveitaram aqueles momentos em família, um pilar constante no meio de toda a incerteza. E quando todos estavam se acomodando, Carlos se virou para João e Miguel com um sorriso, um semblante de gratidão. Estou tão agradecido por termos vocês. Vocês são tudo para mim, disse ele, sentindo que as palavras eram sua âncora. E nós te amamos, pai, respondeu Miguel. A inocência da criança trazia à tona um mar de emoções em Carlos. Carlos sentiu um nó se desfazer em seu peito, a mente trabalhando enquanto ele se perdia em seus pensamentos. Ele percebeu que, independentemente do que acontecesse em sua própria jornada, o amor pela família oferecerá a luz necessária. E assim, enquanto a noite caía silenciosamente sobre a cidade, Carlos e Letícia se sentaram juntos, suas mãos entrelaçadas. Eles sabiam que a estrada ao horizonte era repleta de incertezas, mas tinham a disposição para enfrentá-las juntos, como um time. Seria preciso paciência, respeito e, acima de tudo, amor genuíno para que ambos entendessem que essa nova fase era a maneira de reencontrarem suas almas. O amor poderia renascer, mesmo das cinzas, como um fogo que se recusa a ser apagado. E nesse momento, uma nova alvorada amanhecia não apenas no horizonte, mas também em seus corações. Então, se você se emocionou com essa transformação, não espere nem mais um segundo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar sua alma. E lembre-se, deixar um like agora é a maneira de alimentar o algoritmo e mostrar que este tipo de conteúdo transforma vidas. Comentar suas reações e sentimentos sobre este final pode inspirar outros a também embarcarem nessa jornada de transformação. E, por último, mas não menos importante, compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação é a sua chance de ajudar alguém que pode estar passando por momentos difíceis. Este é o seu momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos fazer a diferença.